Olá, terceiro ano, iniciando o nosso segundo bimestre na disciplina de Química. E durante esse bimestre, nós iremos conhecer funções orgânicas. Tá? No primeiro bimestre, nós já estudamos os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos já está ok. Tá? O professor ensinou vocês a reconhecer um hidrocarboneto. Como que a gente reconhece um hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio na fórmula. Tá? Depois também o professor ensinou vocês a dar nomes para os hidrocarbonetos. Aí tem aquele raciocínio, prefixo, intermediário e sufixo. Tá? Essa regrinha, ela vai servir para todo o nosso segundo bimestre. Tá? A gente tem o prefixo de acordo com a quantidade de carbonos, met, et, prop, but e assim por diante. O intermediário é de acordo com o tipo de ligação entre os carbonos, an, em, in, de, em, quando for duas ligações duplas. E o sufixo, como era hidrocarboneto, era sempre terminado em O. Agora, no segundo bimestre, nós temos todas essas funções orgânicas para estudar. A gente vai seguir o mesmo raciocínio que nós usamos no hidrocarboneto. A gente vai precisar reconhecer, saber reconhecer pela fórmula, né, essas funções orgânicas e também dar os nomes para essas funções orgânicas. A nomenclatura, pessoal, mantém o mesmo raciocínio do hidrocarboneto. O que vai mudar daqui para frente? Vai mudar o sufixo. O sufixo não vai ser mais terminado em O, como no hidrocarboneto. Então, nessa aula de agora, aqui já está ok, né? Primeiro bimestre. Nessa aula de agora, eu vou explicar os aletos orgânicos. Os aletos orgânicos, para quem não sabe, tá? Nós temos a aplicação aqui nos corretivos, né? O corretivo, ele é um aleto orgânico. Depois nós vamos ver os carboidratos, que nós temos esses três tipos de carboidrato, o álcool, o aldeído e a cetona. E nós iremos fazer uma prova no segundo bimestre só sobre, né, aletos orgânicos e os carboidratos. Depois nós temos os lipídios, que são os ácidos carboxílicos e éster, não é ester não, é éster, tem um acento. As outras funções oxigenadas, éter e fenol. E, por último, as proteínas e as funções nitrogenadas, que são as aminas e as amidas. Funções nitrogenadas vai ficar para o terceiro bimestre. A gente não vai conseguir terminar tudo isso nesse bimestre, tá? Sobre os aletos orgânicos, que é a aula desse vídeo. Como reconhecer um aleto orgânico? Bastante simples. Eles possuem na sua fórmula um halogênio. O halogênio, para quem não se recorda, são aqueles elementos da família 7A da tabela periódica, né? Os halogênios são o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Aqueles elementos que estão na família 7A são halogênios. Tá? Então, eu reconheço um aleto orgânico com a presença de um desses átomos ligados na fórmula. Então, agora não vai ser mais só um hidrocarboneto. Com relação à nomenclatura do hidrocarboneto, eu vou usar o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? CH3, CH2, opa, tenho agora um halogênio na fórmula. Reconheci que é um aleto orgânico. Como que eu vou dar nome? Eu vou colocar o nome desse halogênio aqui, que se chama bromo. Bromo. E depois o nome do hidrocarboneto que eu já aprendi na aula do primeiro bimestre, né? Tenho dois carbonos, et, ligação simples, an termina em o, hidrocarboneto. Então, bromo, traço, etano. Dei o nome. Simples assim.
Essa é a regrinha. E aí vocês vão seguir sempre o mesmo raciocínio do hidrocarboneto. Se for um exemplo, né, de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e no carbono 2 tiver aqui um cloro, né? Um cloro. Você coloca 2 cloro pentano. Mesmo raciocínio, não vai mudar, tá? Terceiro ano. Se tiver um metil, por exemplo, uma ramificação, lá no carbono 3, né? Se tiver aqui um CH3, uma ramificação metil, você mantém o mesmo raciocínio, não vai mudar nada. 3 metil, não, começa 3 metil, 2 cloro pentano. 3 metil, 2 cloro pentano. Então, nessa nomenclatura, pessoal, a explicação é essa. Terminamos a explicação da nomenclatura de acordo com a IUPAC. Siga os mesmos raciocínios do hidrocarboneto. Professor, eu não assisti a aula do hidrocarboneto. Você que lute, então. Porque o professor avisou que seria o conteúdo cumulativo e tudo aquilo que eu já expliquei dos hidrocarbonetos vai permanecer até o final do ano. Vocês é que corram atrás aí, porque eu não vou ter dó de terceiro ano, não. O Enem, pelo menos, não tem dó de vocês, tá? Mas, além da nomenclatura pela IUPAC, que é a nomenclatura oficial, eu também tenho uma nomenclatura chamada de usual, e que vocês, terceiro ano, também precisa saber dessa nomenclatura, das duas, a IUPAC e a usual, porque o Enem pode cobrar qualquer uma das duas. Tá? Então, não adianta você só querer decorar aí a regrinha da IUPAC, sendo que lá no Enem pode cair a usual também. Como que eu tenho que pensar quando eu vou dar um nome usual para o composto? Tá vendo que eu usei o mesmo exemplo do de cima? Né? A nomenclatura usual, ela traz o seguinte raciocínio. Ela traz o aleto como sendo uma cadeia principal e o hidrocarboneto como se fosse uma ramificação. É mais ou menos assim que você tem que pensar para dar um nome. Então, você vai colocar o nome do aleto, mais a palavra de, mais o substituinte terminado em ila. O aleto sempre vai terminar em eto. Brometo, cloreto, fluoreto, iodeto. Né? Isso é o aleto. Então, vai ficar aqui brometo, mais a palavra de, brometo, de, e agora o substituinte terminado em ila. Seria, se eu pensasse se fosse uma ramificação, seria um etil. E eu uso, então, o final ila, brometo de etila. Simples assim, terceiro ano. Essa é a aula de aleto orgânico. Eu posso, para o mesmo composto, dar o nome de bromoetano, quando for nomenclatura oficial, de acordo com a IUPAC, ou então, o mesmo composto também pode ser chamado de brometo de etila, de acordo com a nomenclatura usual. E você segue o raciocínio dessa explicação para todos os compostos. Se for, por exemplo, um isopropil, você já sabe o que é um isopropil, ou pelo menos deveria saber. Brometo de isopropila. Se for um sec-butil, você já também sabe o que é um sec-butil. Seria ali brometo de sec-butila, sempre terminado em ila, ok? Terminamos a aula de aleto orgânico. E aí agora vocês têm os exercícios ali para fazer nessa lista. O professor passou quais são os exercícios para vocês treinarem essa nomenclatura aqui. Próxima aula, carboidratos.